A paz do Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de nós. Hoje, mais uma vez, eu quero trazer uma mensagem. Eu fico perguntando ao Espírito Santo o que ler, o que trazer, o que falar. E ele me deu um tema. Eu lendo aqui a trajetória do povo do Egito ao Mar Vermelho, aí me veio um tema. Quando Deus nos leva pelo caminho mais difícil, antes da vitória chegar. Amados, há momentos na caminhada com Deus em que Ele nos conduz por caminhos que parecem não fazer sentido, não é assim? Tudo parece ao contrário do que esperamos. São caminhos estreitos, doloridos, as portas parecem fechar, que nos deixam às vezes sem saída. Você olha para os quatro cantos e não vê uma saída. Os inimigos se aproximam, como foi o caso do povo de Israel diante do Mar Vermelho, o inimigo se aproximando e você não vê nenhuma saída. Mas a Bíblia revela uma verdade poderosa, e esta verdade eu quero compartilhar com você neste momento. Saiba que todo homem e toda mulher que Deus levantou para grandes vitórias, primeiro passaram por grandes caminhos difíceis. Ninguém que é um escolhido, uma escolhida do Senhor nosso Deus e nosso Pai, vai dizer que nunca passou por grandes dificuldades, por embates espirituais, por desafios. Ninguém foi usado sem antes ser moído. Ninguém foi exaltado sem antes ser provado. Ninguém foi honrado sem antes ser quebrado. E hoje eu creio que o Espírito Santo vai te mostrar que o caminho difícil não é rejeição, é preparação. Não é abandono, é treinamento e não é castigo, viu? É propósito de Deus na tua vida. E no fim desta mensagem, você vai entender que até Jesus, o Filho amado, teve seu cálice, sua dor e seus momentos de silêncio de Deus no processo da missão. Muitas vezes perguntamos: Senhor, por que o caminho mais difícil? Mas como eu já lhe disse, hoje o Espírito Santo vai nos mostrar que quando Deus nos leva ao mar fechado, Ele não está nos destruindo, está nos revelando sua glória e nos preparando para níveis mais altos de fé. Aleluia. Deus, irmãos, já sabia que havia um mar à frente. Em Êxodo 3,17 diz a palavra: e aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora, tem uma vírgula, viu? Embora fosse mais perto. Em outras palavras, quando o rei deixou o povo sair, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto, o mais rápido. Vocês estão entendendo? Deus não levou por lá. Ou seja, Deus deliberadamente não escolheu o caminho mais fácil. Deus não escolheu o caminho mais fácil. Por quê? Porque Deus nunca erra a rota, irmãos. Ele sabia que o mar estava lá. Ele sabia que o deserto estava lá. Ele sabia que Faraó viria atrás. Nada do que aconteceu pegou Deus de surpresa, não. Às vezes a gente acha assim que, eita, e agora Deus? Deus já sabia, irmão. Eita Deus, e agora o mar? Deus já sabia. Então muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, que de repente para você, para mim, que acontecem na nossa vida e nos gera às vezes um pavor, um desespero, uma sensação de perda, uma sensação de derrota. Não é não, irmão. Porque foi assim que o povo se sentiu. Diante do mar, o exército Faraó atrás, mas nada disso pegou Deus de surpresa. O caminho difícil não foi acidente, foi estratégia divina. Deus faz estratégias na nossa vida, na nossa trajetória que nós desconhecemos. Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração deles. Você entende isso? O caminho difícil é uma escola de fé. Por quê? Israel saiu do Egito,
mas o Egito ainda não tinha saído do coração deles. O povo conhecia os milagres, mas não conhecia o Deus dos milagres. E hoje não é diferente. Muitas pessoas conhecem os milagres, até comenta deles, fala deles, mas ainda não conheceu profundamente o Deus dos milagres. O que é que aconteceu com o povo? Eles viram as 10 pragas, mas ainda assim não confiavam profundamente no Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Por isso Deus leva ao beco sem saída. Muitas vezes Deus permite eu e você entrar num beco sem saída. É para o nosso fim? Não. Aí você me pergunta, por que Deus permite situações em que parece que vamos morrer? Não é assim? E a resposta, irmão, a base, a luz da Bíblia, é para que o nome dele seja glorificado. Como está em Êxodo 14:4. Deus não queria apenas livrá-los, ele queria transformá-los. Deus queria não só livrar o povo, Deus queria transformar o povo, transformar o caráter, os pensamentos, a forma de ver ele como Deus. Queria mostrar que ele não é apenas o Deus que tira do Egito, vocês estão entendendo? Mas o Deus que abre o mar, que derruba inimigos e que mostra que nunca perdemos quando caminhamos com ele. Quando o mar fecha, nos obriga a olhar para cima. Quando tudo está fácil, irmão, o homem se apoia em si mesmo. Mas quando a porta fecha, aleluia, quando o diagnóstico chega, não é assim? Quando o inimigo aperta, quando o dinheiro não dá, quando o faraó está atrás e o mar na frente, o que acontece? A alma aprende a clamar, irmão. Vocês estão entendendo? São estratégias divinas. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que fez o céu e a terra. Foi o salmista dizendo: eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. A dor, irmão, a dor, ouvinte, nos torna dependentes. A pressão nos torna sensíveis. E a impossibilidade nos torna humildes. E Deus, irmão, ama trabalhar onde o homem já não consegue mais. Aquilo, ou esse lugar, ou essa situação que você não está mais conseguindo, é aí onde Deus vai ter prazer de entrar, de agir, você entende? Porque Ele é Deus de coisas impossíveis. Caminhos difíceis produzem crescimento espiritual. Você precisa captar isto, você precisa entender isto. Em Romanos 5, 3 e 4 a palavra diz: sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então temos que entender que a dificuldade ela produz uma firmeza, e essa firmeza produz em nós um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz o que? A esperança. O mar fechado nos amadurece, irmãos, fortalece a nossa fé, elimina a dúvida, cria confianças, gera intimidade com Deus. Você está entendendo? Israel murmurava, mas Deus estava trabalhando para torná-los vencedores. Então, irmão, não murmure se você não está vendo nada. Se você só está vendo o mar, o exército de Faraó, você não está entendendo, não murmure, em nome de Jesus, porque Deus está trabalhando para lhe tornar um vencedor e uma vencedora. Deus, ele usa o caminho mais duro para revelar a maior glória. Deus poderia ter dado uma estradinha aberta no deserto, não poderia? Poderia. Poderia ter feito os egípcios desistirem. Vamos atrás dele, mas não, deixa para lá. Poderia? Poderia. Poderia ter evitado o mar, não poderia? Poderia. Mas se Deus tivesse aberto um caminho fácil, Israel nunca veria o mar abrir. Milagres, irmãos, entendam, ouvintes, entendam que milagres só existem onde há impossibilidades. Essa impossibilidade na sua vida, glorifica a Ele, porque Ele pode sim fazer um milagre. Deus está procurando impossibilidades, irmão.
Ah, irmão Neemias, Deus está procurando coisas impossíveis para ele realizar, porque o nosso Deus é Deus de coisa impossível. E Êxodo 14, 21 diz que e o Senhor fez o mar se tornar em terra seca. O Senhor fez um vento soprar e o mar se abriu. Aquele cenário impossível virou palco de glória. Aquela noite virou testemunho eterno. Aquele desespero virou libertação definitiva. O caminho difícil, entenda, trouxe um milagre maior. Então, quanto mais difícil, quanto mais, espinhoso, maior vai ser o teu milagre, meu irmão. Maior vai ser o teu milagre, minha irmã. O inimigo que te segue hoje será anulado no caminho difícil que você está trilhando. O que é que a palavra diz lá em Êxodo 14, 13? Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Eles viram, mas nunca viram. Deus estava dizendo, vocês nunca mais verão esse inimigo. Essa luta que você está passando, quando você vencer ali em nome de Jesus, você perseverar aí, nunca mais você vai passar por outra dessa. Nunca mais você vai ver isso acontecer. Tome posse desta palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus não apenas abre o mar, Ele fecha o mar na cabeça de Faraó. Há lutas que não voltam mais, irmãos. Há inimigos que afundam. Há ciclos na nossa vida que terminam. Há opressões que se encerram de uma vez e ponto final e acabou-se. Porque o caminho difícil foi cenário de vitória definitiva. Diga amém por isso. E se nós fôssemos trazer para os nossos dias hoje, Neemias, e hoje nós, foi aquele tempo lá. Por que acontece isso conosco? Porque Ele quer nos ensinar confiança. Porque Ele quer revelar a sua glória na nossa vida. Porque Ele quer cortar inimigos espirituais do passado, maldições hereditárias que perseguem primeira, segunda, terceira, quarta geração. Deus quer cortar esses inimigos espirituais, porque Ele quer nos fortalecer para milagres maiores, porque Ele quer provar que Ele sempre tem o controle. Você pode dizer amém por isso? É por isso que você está de repente vivendo um momento turbulento na sua vida, um momento de embate, mas você vai continuar firme porque você está entendendo que a vitória já está na sua frente. Hoje, quando você enfrenta um mar fechado, o desemprego, a enfermidade, a precariedade, a injustiça, uma porta que não abre, entenda que não é abandono, é treinamento, meu irmão, é propósito, minha irmã, é construção. Deus está construindo algo em você, na sua estrutura. Deus está dizendo neste momento, descansa, descanse, a batalha não é tua, é minha, diz o Senhor. Você está entendendo? Tem mar que Deus não manda você desviar, Ele manda você atravessar. Você sabia disso? Tem luta, irmãos, que Deus não tira, Ele transforma em testemunho. Tem inimigo que Ele permite chegar perto para mostrar que Ele, Deus, Ele é maior. Tem caminho difícil que é rota de glória e não de morte. Você compreende isto? O mar não é o teu fim, é tua passagem, é tua escola de fé, é o teu lugar de crescimento, é o palco onde Deus vai mostrar que ainda abre caminhos impossíveis. Glorificado seja o nome do Senhor. Se Deus, preste atenção, se Deus está te levando pelo caminho mais duro, é porque Ele está preparando um milagre mais glorioso da tua vida. Diga amém por isto. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés é o Deus que vai abrir o caminho para você. Você veja o exemplo de José, irmão, vendido pelos irmãos, preso injustamente, mas foi elevado ao final de tudo. Qual foi a dificuldade de José? Escolhido desde jovem, sonhos de grandeza, mas o caminho foi assim: poço, esquecimento, calúnia, prisão, escravidão. Entendeu? Ele foi traído, foi vendido como escravo, caluniado e preso por anos. Ele foi preso por anos. Aí você me pergunta, irmão Neemias, por que Deus permitiu? Ele preparou José para governar em tempo de crise, irmão. Transformou humilhação em autoridade para salvar muitas vidas, forjou caráter e dependência total de Deus. Deus forjou um caráter em José e deixou ele totalmente dependente dele, de Deus. Em Gênesis 39, 2 você lê, mas o Senhor era com José e foi varão próspero. Se Deus é contigo,
Se você está com Deus, você será um varão próspero, você será uma varoa próspera. O Senhor estava com José e o abençoou, fazendo com que tudo desse certo. É Deus quem vai fazer tudo dar certo na sua vida. Não precisa você entrar em desespero, não queira fazer com as suas forças, não queira fazer do seu jeito. É Deus quem vai fazer tudo dar certo. Deus, irmãos, ele já havia prometido a José destino de bênção, mesmo na prisão. Eu não sei, de repente você está passando por alguma prisão neste momento. Você está aprisionada num vício, num desejo, numa vontade, num sentimento, numa paixão, numa crise financeira. Eu não sei qual a prisão, mas a palavra diz que mesmo na prisão Deus estava com José. Deus está com você também. Deus o formava para cumprir esse propósito. Deus estava formando ele, Deus estava trabalhando. Então, em vez de você se entristecer, em vez de você ficar preocupado, você para e pensa: opa, peraí, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. Deus tem um propósito comigo, Deus tem um algo maior comigo. Ele está me preparando, Ele está trabalhando no vaso. O sofrimento pode ser a escola que nos prepara para uma missão maior. Você entende isso? Você consegue entender isso? Entenda, meu irmão, em nome de Jesus. Você lembra de Esté, levada cativa e vivendo na corte com risco de morte, mas ela foi levada para interceder. Qual era a dificuldade de Esté? Era órfã, adotada, foi tomada para o harém, viveu como estrangeira com risco constante, teve que apresentar a sua vida para interceder pelo povo. Aí você pergunta: por que Deus permitiu, irmão? Deus colocou Esté no tempo e no lugar certo para que uma mulher salvasse o povo de Deus. O sofrimento a preparou para coragem e sacrifício. Irmão, sempre vem um sofrimento. Você consegue entender isso? Que tem que haver um sofrimento, irmão. Tem que haver um sacrifício. Você quer servir a Deus sem passar por nada? Seja valente, seja valoroso, seja destemido, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Seja destemida. Não se assombre, nem se espante, não tenha medo, mas seja ousado, seja ousada. Passe a sua luta, a sua prova de cabeça erguida. Porque a Bíblia diz, e você entende pela palavra, pela história, que Esté, no tempo e no lugar certo, Deus colocou ela, uma mulher humilde, para salvar o povo de Deus. Lá em Esté 4,14 diz assim a palavra: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou em outras palavras, talvez você esteja nesta posição exatamente para este momento. Você sabe qual é o momento que Deus está preparando para você, para mim, para nós? Se Esté tivesse ficado calada, o livramento viria de outro lugar, com certeza. Mas Deus a colocou ali para ser instrumento de salvação. Deus coloca pessoas em posições aparentemente difíceis para realizar livramento. Irmão, eu estou numa situação tão difícil, então Deus tem algo também grande com você. Um livramento, alguma coisa, Ele quer te usar para salvar alguém, para curar alguém, quer te usar no dom de cura, no dom de maravilhas, no dom da palavra, no dom do amor. Você compreende isso? Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E nós temos também mais um exemplo, que é Jacó, que mais tarde teve seu nome mudado para Israel, porque Jacó, você já sabe o significado, né? Mas Israel foi um pai de muitas nações, ou grande nação. Me perdoe, viu? Mas os irmãos conhecem. O que aconteceu com Jacó? Saiu fugido, enfrentou lutas interior. Qual a dificuldade de Jacó, irmão? Fugiu por causa das próprias falhas. Ele falhou muito, cometeu erro, e ele fugiu por causa das suas falhas. Viveu anos no estrangeiro, em trabalho duro, enfrentando lutas familiares e lutas com Deus, à noite de Peniel, como os irmãos sabem. Porque Deus permitiu processo de humilhação e transformação. Deus, Ele refina o caráter e muda o nome, ou seja, a identidade, preparando para ser patriarca de uma nação. Deus mudou a identidade. Você está entendendo? Aquele homem morreu. Quem sabe Deus está mudando a tua identidade hoje? Ou nesse processo que vem passando, é Deus mudando a tua identidade. Lá em Gênesis 32, 24 diz a palavra: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Jacó ficou sozinho.
e um homem lutou com ele até o amanhecer. Em outras palavras, Jacó lutou com Deus e saiu transformado. As lutas mudaram sua identidade. Irmão, quando a gente entende aqui, mas como lutou com Deus? Você também pode lutar com Deus, meu irmão. Você pode também lutar com Deus, meu irmão, mas lutar no bom sentido. De quê? De não desistir do seu ideal, do que você quer, do seu propósito. Irmão, clame, ore, busque, não se entregue, não baixe a cabeça, não desista, lute com Deus, insista, e Ele vai te abençoar. Fugir de problemas pode levar a um confronto com Deus e a transformação. Fuja dos problemas, se confronte com Deus e seja transformado, seja transformado. Nós temos exemplo também de Moisés, um exílio de 40 anos, chamado já tardio, enfrentou oposição. Ai, mamãe, já estou velha, passou tanto tempo. A dificuldade de Moisés foi qual? Fugitivo no deserto por 40 anos. Eu acho que nem ele mais acreditava que Deus queria mais nada com ele, né? Esse tempo todinho, Deus não... Tem tanta gente mais nova aí, gente melhor do que eu, tanto garotão, tanta mocinha nova aí pregando bem, cantando bem, orando e tal, na frente. Deus, já estou velho, Deus já me esqueceu. Mas ele passou 40 anos no deserto, depois enfrentou dúvida, resistência de Israel e perseguição do faraó. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam em nome de Jesus. Porque Deus permitiu, Deus o moldou como pastor e líder humilde. O tempo no deserto deu o quê? Paciência, identidade e liderança. Lá em Atos 7:23 diz assim: e aconteceu que ao visitar seus irmãos, isso aqui é um resumo da chamada de Moisés. Quando Moisés já era adulto, resolveu visitar o seu povo. Moisés foi preparado no deserto para ser libertador. Deus usa temporadas de silêncio para formar vocação. Eita, glória a Deus. Será? Esse silêncio que tu está passando aí, Deus está formando em ti uma vocação? É a temporada de silêncio. Entenda que períodos longos de formação não são perda de tempo, mas preparo divino. Você está entendendo? Nós temos Davi, pastor desprezado, perseguido por Saul, provas até o trono. Qual foi a dificuldade de Davi, irmão Neemias? Rejeitado pelos próprios. Viveu como fugitivo e em pobreza. Você sabia disso, que ele viveu na pobreza? Sofreu perseguição antes de reinar. E Deus permitiu para quê? Para forjar o coração segundo o coração dele, o coração de Deus. Deus forjou o coração de Davi segundo o coração dele. Formou o caráter de líder. As provações ensinaram o quê? Dependência e humildade. Ô irmão, sempre vem dependência, humildade, não é isso? Sofrimento. 1 Samuel 23:14, a palavra diz: Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Saul procurava Davi todos os dias, mas Deus não deixou que ele o encontrasse. Davi foi provado, foi perseguido, mas Deus guardou e moldou o líder que viria a ser rei. Perseguições, irmãos, podem ser formação para a liderança piedosa. Irmão, estou sendo perseguido. Irmã, eu estou sendo perseguida, irmão. Estou sendo perseguido. Irmã, qual é o problema? Fica na sua posição de servo, de serva, de filho, de filha de Deus. Quem sabe Deus não está formando você para uma liderança, mas é uma liderança piedosa, para agir de piedade. Não é ser líder para se ensoberbecer, não é ser líder para se engrandecer, não. É para ajudar o pequeno, ajudar o próximo, dar a mão amiga, levá-lo ele até a Deus em Cristo Jesus. Nós temos o caso de Saulo, que mais tarde foi Paulo, perseguidor transformado, sofreu prisões, naufrágio, privações. Irmãos, não é só você e eu que sofrem. Não somos só nós que sofremos. Eu estou dando esses exemplos para aumentar a sua fé e você prosseguir. Ele foi preso, açoitado, foi separado da casa, passou por doenças e perdas, sofreu muito pelo Evangelho. Entenda que a transformação
e as tribulações aperfeiçoaram seu testemunho e autoridade apostólica. A sua dor gerou cartas que edificam até os dias de hoje. Você entende isso? Efésios 3:1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Eu, Paulo, estou preso porque sirvo Cristo para o bem de vocês. Oh, glória a Deus! Mas ninguém quer mais hoje, irmão, estar preso. Ninguém mais quer ser preso por Cristo, não. Ninguém quer mais ser preso por Cristo. Quer se deixar ser dominado por Cristo, fazer as vontades de Cristo. Como ele mesmo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive. Ninguém quer mais não. Isso era antigamente. Paulo passou por muito sofrimento, porque sua missão exigia preparação e testemunho refinado. Entenda que a perseguição pode produzir mensagens e ministérios eternos. Entenda isso. Nós temos o caso de Ruth, a viúva estrangeira, humilhação e trabalho duro. Irmão, linda essa história. Ela perdeu o esposo, viveu como estrangeira, trabalhou na humilhação das eiras, dependia da provisão de Deus via Boaz. Por que Deus permitiu? Humildade e fidelidade abriram o caminho para ser parte da linhagem de Davi e, por fim, de Cristo. Uma viúva, uma estrangeira, foi, irmão. Foi ela que Deus usou. Em Ruth 1,16 diz a palavra: porque aonde quer que tu fores, eu irei. Não insista para que eu te deixe. Onde você for, eu irei. Ruth escolheu lealdade em meio ao sofrimento. Seja leal, irmão, em meio ao sofrimento. Deus transformou sua fidelidade em bênção real. Qual a aplicação, irmão Neemias? A lealdade no anonimato frequentemente procede de honra pública. Seja leal, ninguém está lhe vendo, ninguém está sabendo o que você está passando, o teu sofrimento, a tua dor. Só quem sabe é Deus. Mas você está leal. Pode estar faltando tudo, você não se deixou subornar. Não se deixe subornar, irmãos. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Agora eu já estou arrebentado mesmo, arrebentado, já perdi tudo. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer logo as coisas erradas. Ninguém está vendo. Não, irmão. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então nesse momento está somente você e ele. Seja leal a ele, no anonimato. Ninguém está sabendo de nada, mas você está no anonimato. Mas Deus está vendo. Isso vai lhe proceder uma honra pública. Você lembra de Daniel? Do cativeiro, tentação, provação e por fim a cova dos leões? A dificuldade de Daniel, irmão, foi o exílio, a pressão cultural, risco à vida por fidelidade a Deus. A vida dele estava em risco porque ele era fiel a Deus. E Deus às vezes permite coisas na nossa vida, como permitiu na vida de Daniel, para que a sua fé se firmasse mesmo no exílio e que ele fosse testemunho e exemplo. Deus elevou para influenciar reis, irmãos. Daniel 1,8, a palavra diz: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Ele decidiu: eu não irei me contaminar. Eu não irei me contaminar. Ele decidiu isso. Daniel escolheu fidelidade mesmo longe de casa. E isso tornou luz nas cortes pagãs. Mas tem gente que basta ir para um bairro diferente ou viajar para outro estado, aí ninguém sabe que eu sou crente aqui. Ninguém me conhece. Eu vou tomar um negocinho, vou ali ouvir uma musiquinha, vou ali num forrobodó, né? Ninguém me conhece. Ninguém conhecia também não. Daniel, irmão, onde ele estava longe de casa, longe das suas raízes. Ele estava num lugar idólatra, numa terra pecaminosa. Mas ele decidiu: eu estou aqui, mas vou continuar fiel ao meu Deus e não vou me contaminar. Fidelidade em contexto hostil atrai o quê? Intervenção de Deus. Foi o mesmo caso de José. Foi fiel numa terra estranha. Deus interviu. Deus interviu na vida de Daniel, interviu. E ele vai intervir na sua vida também. Mas eu estou trabalhando agora num lugar porque eu tenho que andar assim porque é norma do trabalho. Não, irmão. Às vezes já está no coração da pessoa o desejo de agir daquela maneira. E aproveita a oportunidade para... mas não deixa Deus trabalhar na tua vida. Continua fiel, continua firme. Veja a Ana, que era estéril, se angustiava, mas teve uma oração perseverante. Ela tinha problema de infertilidade, ela sofria zombaria, teve grande dor no coração, sofreu muito emocionalmente, irmão. Não é brincadeira não, irmãos.
E Deus permitiu para ensinar oração persistente e abrir espaço para um filho dedicado, Samuel, que transformaria Israel. Mas você está querendo parar de orar? Ela teve uma oração persistente, diz a palavra. Ela perseverou na oração. Ela não desistiu, você entende isso? Porque está lá em 1 Samuel 1,10 que ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor. Com o coração cheio de tristeza, Ana orou, chorando muito. Irmão, está o coração doente, machucado, ore ao Senhor. Se não tiver palavra, chore, gema. O Espírito Santo pega teus gemidos inexprimíveis e leva ao trono da graça. Mas, irmão, faça alguma coisa. Não fique parado, nem parada, não desista. Ana orou com dor e foi ouvida. Deus transformou sua angústia em serviço profético. E entenda que angústias profundas podem ser porta de orações que mudam gerações. Deus vai abençoar a sua geração, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração sua será abençoada devido às suas orações. E nós vemos Jó que perdeu tudo, foi uma perda total e uma provação intensa. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu bem, sofreu incompreensão de amigos, e Deus permitiu para revelar profundezas da fé e provar que integridade diante do sofrimento honra a Deus. Para ensinar também o desprendimento do conforto terreno. Irmão, tem gente que não pode perder nada. Se não tiver um sofá para sentar, não tiver uma casa confortável, tiver um carro bom. Porque tem gente que é assim, irmão, infelizmente anda somente buscando as coisas da terra. Mas nós devemos buscar as coisas do alto, não é verdade? E às vezes Deus permite determinadas coisas para haver desprendimento nosso com as coisas materiais. O conforto, tem muito crente, irmão, que está vivendo num imenso conforto. É errado, irmão, Neemias? Não, mas está num conforto em excesso, que não quer sair para um evangelismo, não quer sair para levar uma palavra, não quer fazer nada mais, está ali. Não estou dizendo que era o caso de Jó, não, está entendendo? E para provar que mesmo diante das provas, eu, você, qualquer um de nós, temos condições sim de permanecer com a nossa integridade diante de Deus no sofrimento. Em Jó 23,10 diz: mas ele sabe o meu caminho, provando-me, sairei como ouro. Deus sabe tudo que faço, ele me prova e eu sairei puro como ouro. Jó disse que a provação purifica e que sairá melhor como ouro no fogo. Será que você está dizendo isso também? Eu estou nessa prova, estou feliz, estou glorificado que eu vou sair puro como ouro. Diga, eu estou sofrendo, estou passando um embate, estou passando uma luta, mas eu creio que eu vou sair melhor do que como eu entrei nela. Porque você vai sair, você não vai ficar nessa prova para a vida toda, você vai sair, Deus vai lhe tirar. O sofrimento pode fortalecer a verdadeira fé, entenda isso. Mesmo sem resposta imediata, você não está vendo nada, está ouvindo nada, mas vai fazer isso na sua vida, vai lhe trazer uma verdadeira fé. Olha, irmãos, são muitos exemplos. Abraão, ele teve uma longa espera por um filho e uma prova final de ofertar esse único filho, que era Isaque. Ou uma perda aparente. Parece até um paradoxo, né? Uma controvérsia. Você passar a vida toda esperando por um filho, quando Deus lhe dá um filho, Deus pede aquele filho como oferta para si. Deus permitiu isso, irmão, para provar a fé e a obediência, para mostrar que promessa não depende de meios humanos, mas da fidelidade divina. Você consegue compreender isso? Hebreus 11:17, a palavra diz: pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Abraão confiou em Deus até na hora da prova mais difícil. Isso é uma fé, irmão, sobrenatural. Abraão foi posto à prova para que sua fé fosse firmada. Quando você é posto à prova, irmão, a sua fé é firmada. Deus provou a confiança de Abraão. Você está entendendo isso? A espera e as provas são terreno para a fé madura. Carregue isso no seu coração. A negação e a restauração de Pedro. Que negação, irmão Neemias? Pedro negou Jesus na noite da prisão. Vocês lembram disso, dessa passagem? E ele viveu com aquela culpa dentro de si. Ele carregou aquela culpa por ter negado a Cristo. Eu não sei, de repente você está carregando alguma culpa aí no seu subconsciente. O acusador: olha, tu fez isso, tu fez assim, tu falou isso, olha, a culpa foi sua. Isso está acontecendo porque a culpa foi sua, isso aconteceu, foi culpa sua. Pedro, ele viveu com essa culpa, mas diz a palavra que depois ele foi restaurado.
Porque Deus permitiu para humilhar e purificar o coração do líder que ele havia de se tornar, tornando-o capaz de pastorear com compaixão. Irmão, para pastorear, muita gente pastoreia. Agora, pastorear com compaixão se conta nos dedos. Então, a humilhação que Deus permitiu Pedro passar foi para purificar o coração dele como líder, tornando-o capaz de pastorear com compaixão. João 21,15 diz a palavra: Simão, filho de Jonas, ama-me? Em outra palavra, Simão, você me ama? Depois da queda, Jesus restaurou Pedro com amor, dando-lhe missão, ou uma missão, ou várias missões, né? Quedas, entenda que quedas não anula o chamado, quando há arrependimento e restauração. Se você levou uma queda, se você caiu, ou está caído, peça perdão e se levante, que ela não anulou não o chamado de Deus na sua vida, não. Nem anulou, nem vai anular. E o último caso de Elias, que teve um grande desânimo, mas após uma grande vitória. Qual foi a dificuldade de Elias, irmão Neemias? Depois de revelar Deus no Monte Carmelo, fugiu com medo e depressão. Sentiu-se só e cansado, ele entrou em depressão. E Deus permitiu para mostrar que até grandes servos precisam de descanso e cuidado. Deus cuida, irmão, do servo. Deus cuida do servo cansado e o renova-o. Creia que Deus está cuidando de você e Ele está te renovando. Então veio a ele a palavra do Senhor, 1 Reis 19:9. Ali o Senhor falou com ele. Elias, ele cansou-se. Deus não o condenou, mas o renovou e o enviou de novo. Deus usa momentos de colapso para restaurar e reorientar a cada um de nós. Então entenda que Deus permite trajetos difíceis na nossa vida para preparar, formar caráter e habilidades, como foi em Moisés, como foi em José, para provar, demonstrar fé real e obediência, como foi Abraão e Jó, refinar, purificar motivações e dependência, como foi o caso de Davi e Daniel, posicionar, irmão, colocar a pessoa no contexto certo para impacto, para impactar, como foi o caso de Esté e Ruth. Também testemunhar, produzir histórias que glorifiquem a Deus. Você está entendendo? O nome de Deus precisa ser glorificado, como foi o caso de Paulo, o caso de José. E Deus permite trajetos difíceis na minha e na sua vida também para restaurar e fortalecer, nos tornar líderes compassivos, como foi o caso de Pedro e Elias. Quando enfrentar um mar fechado, não conclua que Deus te abandonou. Ele já sabia e há um propósito nisso. Ore por visão, peça a Deus para ver o que Ele está formando em você, irmão. Caráter, fé, paciência, não sei. Persevere como os heróis da fé. A vitória costuma vir após a escola da dor. A sua história hoje vai se tornar um testemunho amanhã. E eu quero encerrar com o caminho mais difícil entre todos, qual foi? O de Jesus. Agora chegamos ao ponto mais profundo. O próprio Jesus passou pelo caminho mais duro entre todos os escolhidos. E todos esses que eu li aqui, Jesus foi o que teve o caminho mais duro, a trajetória mais difícil. Ele também teve o seu mar fechado, teve suas noites de dor, teve seu cálice amargo também, irmãos. E teve momentos em que o Pai também silenciou. Você lembra lá no Getsemane? Lá Mateus 26:39. Olha o que a palavra diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi o que Jesus disse: Pai, se possível, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus pediu e o Pai silenciou. Por quê? Porque o caminho difícil fazia parte do propósito eterno. Teve também um momento do silêncio na cruz, que está lá em Mateus 27:46, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, por que me abandonaste? Não era abandono não, irmão. Era missão, era redenção, era entrega. Você está entendendo? Deus ficou em silêncio para que a graça falasse mais alto. E veio a glória depois do caminho. Jesus, ele passou pelo desprezo, pela traição, pela solidão, pelos açoites, passou pela cruz e pelo silêncio. Mas depois veio o quê? Ressurreição.
veio vitória, exaltação, reino eterno. Filipenses 2,9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Por isso Deus deu a Jesus a maior honra. Se até Jesus teve caminhos difíceis antes da glória, nós também teremos, nós também passaremos. Mas assim como ele venceu, nós também venceremos. Já vencemos. Hoje muita gente, irmão, está aqui como José traído, está aqui como Esté sem família, está como Jacó fugindo de situações, está como Davi injustiçado, como Ana chorando, Daniel cercado pela Babilônia, está como Jó sem resposta. Mas Deus te trouxe esta palavra para dizer, ou para te dizer: o caminho difícil não é o fim, é o começo da vitória. O mar não te mata não, irmão, não te mata não, irmão. Ele te ensina, te fortalece, te prepara, e depois acontece o que, irmão Nebi? Ele se abre. Às vezes Deus permite o desemprego antes da porta maior. Às vezes Deus permite a enfermidade antes do testemunho. Deus permite a perda antes da restauração. Deus permite o silêncio antes da resposta. E às vezes Deus permite a noite antes do amanhecer. Porque Deus trabalha no invisível enquanto você caminha pela fé. Existem 4 motivos principais pelos quais Deus conduz seus escolhidos por rotas difíceis. Primeiro, para formar caráter. Romanos 5, 3 e 4 deixa claro: a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança. A segunda, para cortar o orgulho. Nos caminhos estreitos aprendemos dependência. Para revelar a glória de Deus, milagres só acontecem onde há impossibilidades. Para destruir inimigos espirituais, assim como o Egito só caiu quando o mar fechou sobre Faraó. Se o caminho ficou mais difícil, é porque a vitória está mais perto. Se o mar fechou, é porque Deus vai abrir. Se o inimigo apertou, é porque Deus vai vencer, irmãos. E se Deus silenciou, é porque Ele está trabalhando. Você está compreendendo tudo isso? Você consegue compreender tudo isto? Então eu quero convidar você para fazer esta oração final junto comigo aqui, em nome de Jesus. Incline sua cabeça e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos que muitas vezes não entendemos os Teus caminhos, mas hoje sabemos que cada deserto, cada pressão, cada mar fechado tem um propósito eterno. Senhor, aumente a nossa fé, Pai. Fortalece o nosso espírito, livra-nos do medo, ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída. Que todo faraó que nos persegue seja vencido pelo Teu poder. Que todo mar que parecia impossível se abra diante dos nossos olhos. E que ao atravessarmos para o outro lado, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós declaramos que o Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus que abre caminhos é o nosso Deus. O Deus que luta por nós é o nosso Deus. E pela fé nós marchamos crendo que veremos a Tua glória. Em nome de Jesus, diga amém e diga graças a Deus.